Então, já que você tá no foi aí, já manda uma oração aí pra nós aí, pra gente começar, irmão. Felipão. Beleza? Vamos orar. Vai lá. Senhor Deus, obrigado por essa noite de descanso que o Senhor nos deu, obrigado pelo culto, obrigado por essa oportunidade que nós temos de aprender mais a respeito da Tua palavra. Peço que o Senhor abençoe, guie e ilumine o Ivan, para que possamos ter uma boa aula e que cada um de nós aqui participando possamos ter a mente esclarecida, Senhor, de forma que o Senhor fale aos nossos corações e nos transforme. Pedimos as Suas Amém. bênçãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, galera, obrigado, Felipão. Bom, galera, continuando a nossa aula, né? A vida depois da morte, imortalidade, né? O, o Vandré começou semana passada, acho que não sei, acho que tava, todo mundo que tá aqui tava lá. Mas quem não tiver, eu vou dar tipo aquele resumo rapidão, assim, tipo, sabe quando passa de uma temporada pra outra, assim, numa série, que tipo, a galera faz um resumo assim. Ó, ele tinha falado do que acontece depois da morte, né? Mas é mais importante da gente focar no que acontece depois da morte é o que o pessoal de outras religiões falam, né? Que a gente viu que a reencarnação como um conceito de morte física e o fim de uma existência pessoal são desmentidas em Hebreus 9, 27 e 28. Lembra que a gente leu? Eu vou relê-lo, mas a gente vai ler ele, acho que mais de uma vez. Eu vou ler rapidinho aqui, ó. Hebreus 9, 27 a 28. Ó, cada pessoa tem de morrer uma vez só. Então aqui já, né, já quebra essa ideia já de, de reencarnação, de que morreu, acabou, de que você vira uma estrela, igual lá no chinês, né, falam, até no filme Kung Fu Panda lá daquela tartaruga idosa lá morre e vira uma estrela, que é engraçado, né, mas não, nada a ver. Então, cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Então aqui desmente também de várias religiões inventando o jeito para valorizar o ser humano e trazer uma mentira. Tipo, na verdade, colocando o ser humano no centro, né, do universo, né, o antropocentrismo. Na verdade, tem que ser Deus e a obra de Cristo no centro de tudo. O próprio inimigo, como a gente já falou na revista passada, dos ídolos, né? O inimigo nosso, Lúcifer e seus anjos, que como a gente já viu, não são qualquer anjo que caiu, vários anjos, uma patente alta que tinha no céu, caiu junto com Lúcifer. Então eles também têm uma patente alta, não é qualquer diabinho que a gente vê em desenho, né? Vê em filme, é um demoninho lá. Não, é uns caras que tinha muito poder, né? E tem ainda, né? Então eles, ao longo da criação, né? Ao longo da queda de Gênesis 1 e Gênesis 1, 2, foi quando teve a queda. Muitos historiadores, até o Filipão, se ele quiser me interromper, eu tinha conversado com o pastor Carlos, Super Carlos, sabe? O pastor Carlão, assim, o pai do Dado, né? A gente chama de Super Carlos. Ele falou que foi mais ou menos nessa época mesmo, no versículo 1 pro 2 de Gênesis, quando teve a queda de Lúcifer e seus anjos. Desde lá até, tipo, o pecado de Adão e Eva depois da criação do homem. E as civilizações que foram montadas, antigas, né, que a gente estuda até em história, que a gente leu os sumérios, acádios, os egípcios, os gregos, os judeus, várias civilizações antigas. É, claro que sempre esses anjos se denominavam como deuses, tirando o foco do Criador, de Deus, e, consequentemente, tirando o foco né, de Jesus que ia vir. Claro que era tudo plano de Satanás para tentar não valorizar e tentar tirar o foco humano da vinda de Cristo, né, como Messias.
Então, assim, eles queriam adoração e eles junto com os homens, inventaram essas outras religiões que a gente conhece até hoje, né? Que inventam e sobre várias teorias de o que acontece depois da morte. A gente até viu, passando aqui os slides que o Vandré já falou, né? A gente até viu, quer ver, ó? Eu vou voltar depois só pra gente ler rapidão. Aí, ó. A gente até viu com o Vandré ó, as teorias desses povos, né? Que são povos cruciais aí para o desenvolvimento humano na Terra, né? Que cada um tem um jeito de pensar, né? Cada um tem um jeito de pensar de o que acontece depois que a pessoa morre. Na verdade, era uma adoração aos deuses, né? Deuses, né? Entre parênteses, que eram os próprios anjos caídos, que são os demônios, né? Então, o pessoal, e isso mantém até hoje. E não sei se vocês têm percebido, mas essa ideia dessa galera aí, ó, que a gente está vendo na tela, tá voltando à tona. A gente tem visto que muitas religiões que também originaram desses povos, hoje está voltando com ideias para poder confundir a cabeça das pessoas. E por incrível que pareça, a gente conversou sobre um problema gigantesco e eu vejo como a maior arma de Satanás, que é o sincretismo, que a gente estudou na outra aula, né? Se alguém quiser falar sobre isso, pode falar, mas só para a gente pincelar, para a gente ir para o próximo tópico, que o resumo já está ficando grande, né? Mas é importante ter isso, a gente falar isso. O sincretismo é a mistura de várias coisas, né? Então o diabo conseguiu invadir o cristianismo, trazendo coisas, você vê nessas igrejas da TV, trazendo as coisas espíritas no meio, trazendo coisas de candomblé no meio, de coisa de budismo no meio, tipo, né? Então, eles usam isso para poder confundir a nossa mente, para a gente poder não focar no que a Bíblia realmente explica e fala como realmente é. Só voltar rapidão aqui, ó, para a gente já ir para o próximo tópico. O Vandré, a gente vai também ler um pouco mais para frente esse texto, que é a cegueira e a limitação, que é exatamente o que a gente acabou de falar. Que ó, 2 Coríntios 4, 3 e 4, vou ler rapidão. Diz assim, ó, eles não podem crer, pois o Deus, com letra minúscula, deste mundo, ou seja, o diabo, todos os anjos dele junto, conservou a mente deles na escuridão, ou seja, o diabo entrou na mente das pessoas e conservou, colocando como se fosse deixou as pessoas cegas. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Então é importantíssimo esse texto. O diabo ele faz de tudo, que eu falei, desde a criação, desde as civilizações antigas, ele vai colocando essas cegueiras, novidades, robótica, né? Que agora também o pessoal tá vidradaço nisso e esquecendo de Deus. Aí vem essas religiões que estão voltando, cara, tipo, eu conheci uma pessoa que, é por incrível, não tô brincando, uma menina, uma enfermeira que trabalha no hospital aqui, ela tá seguindo a religião nórdica. Tipo, pra ela, Odin é dono de tudo, Thor, tipo, levando a sério mesmo, tá ligado? Tipo, aí eu comecei a trocar ideia com ela porque eu fiquei assim, abismado, né? Falei, nossa, ô, Karina, da onde que você tá tirando essas coisas, né? Tipo, né? Como é que você começou? Ela começou a contar que bate mais com a ideia dela de vida após a morte, sempre entra nesse tema, né? Sobre o que que eles pensam, né? Com as religiões nórdicas da Noruega, da Suécia, que aí vem com essa ideia de Odin, Thor, que a gente conhece até por causa da Marvel. Mas, cara, tipo, a menina segue mesmo, assim, tipo, segue mesmo, assim. Eu só falei, até eu brinquei com ela, eu assisto Vikings, né? Falei assim, você não vai abrir ninguém no meio e oferecer, né? Pra Odin, né? Aí ela deu risada.
Mas, cara, tipo, essas religiões estão voltando. É lógico que é a estratégia do diabo para poder confundir a mente humana e tirar ela de perto de Cristo, tirar ela do foco de Deus mesmo, Criador de tudo. Então, ó, a ciência não tem como provar nem a existência, nem a inexistência de Deus ou da imortalidade. Isso aí a gente também vê bastante, a gente viu na outra revista. Ó, há limitações à capacidade humana de captar as coisas de Deus. E quando não somos capazes de entender algo por completo, às vezes duvidamos de que seja verdade. Isso daí é essa frase que o André ficou batendo bastante na tecla dela na última aula. Outro pensamento, ó. A razão é a última etapa para se perceber que há um número infinito de coisas que está além dela. A razão é simplesmente medíocre, se não chega ao ponto de entender isso. A razão não é capaz de explicar a imortalidade, mas isso não significa que a imortalidade não seja real. Tipo, colocou uma frase aqui, um pensamento de um filósofo, né? Mas a gente consegue rebater essas coisas com a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática da vida. Então, que tipo de alívio existe para as pessoas que creem que a morte é o fim de tudo? Aí a gente estudou, né, na aula passada, sobre que a vida é um dom de Deus, um milagre da graça de Deus. Deus é o dono de tudo. O pecado nos trouxe a morte e Cristo nos trouxe a vida. Entende essa parte? Então, por causa do pecado que nós morremos. E por causa de Cristo, nós vivemos e viveremos com Ele, com o corpo restaurado e em perfeição com Ele, né? Cristo morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Tem até a música que a gente canta isso, né? Por isso temos acesso de Deus à fonte da verdade eterna. Então a gente acabou de ler atrás ali 2 Coríntios 4, 3 e 4, que é o perigo do diabo, que é a censura que ele põe nos ímpios e em nós. Muitas vezes se a gente não se ligar, né? Aí o fenômeno universal, que é sobre o, a ideia dessas civilizações antigas, que traz essa ideia errada, né, do que acontece quando a pessoa morre. Vamos ler de novo Eclesiastes 3:11. Deixa que eu leio aqui, que depois eu vou pedir para vocês até lerem de novo, viu? Lá na frente. Porque a gente vai ler bastante a Bíblia hoje. Tomara que dê tempo. Ó, Eclesiastes 3:11 diz assim, ó: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Eu estou lendo na linguagem de hoje só para a gente entender um pouco mais de facilidade ao texto, mas os outros textos a gente vai ler também na versão Ara. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Então, Deus é soberano acima de todas as coisas. Ele é soberano de todas as coisas. Ah, porque Deus permitiu isso? Porque Deus fez isso? Gente, para tudo tem um propósito. Deus está à frente de tudo. Deus está no controle. Muitas vezes, claro, sempre o mal. Claro, com a permissão de Deus, mas o mal vem para roubar, matar e destruir. Então, a gente tem que enfrentar o inimigo verdadeiro, como a gente aprendeu também na na revista passada, que a nossa luta não é contra o ser humano. Nossa luta é contra o inimigo mesmo. A nossa luta é espiritual. Isso é muito real, tão real quanto o nosso mundo aqui material real, tá, gente? É muito real essa luta contra principados e potestades, contra seres, né, do inferno, né, que o texto fala, tá bom? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta até essa parte que o Vandré falou, a gente vai pro tópico que eu vou dar hoje, que só é legal esse daqui que eu tinha esquecido, ó. Não admitir ou não negar a imortalidade pode ser considerado uma fuga do ser humano, para não pensar no que vai acontecer depois da morte. Às vezes é um jeito da pessoa tirar um pouco o peso, assim, a preocupação dela. Tá bom? Vamos aqui, ó. Tópico 3. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Tranquilo? Vamos prosseguir? Ou vocês querem falar? Pode
Pode mandar bala aí, gente. Sobre isso, tudo mais ou menos o que o Vandré Ah, falou, manda, o Gabrielzão. Pode falar, mano. acho que pode dar Pra seguir. continuidade. Beleza, Uhum. tá bom. Então, assim, eu dei algumas pitadinhas a mais, lembrando de assuntos que falamos na revista passada e no que o André falou na última aula. Então, tópico 3 e 4, aí seria para encerrar. Vamos ver se a gente consegue. 3. Não há segunda chance nem sala de espera. Ideias diferentes sobre o que acontece depois da morte. O André falou sobre a ideia espírita, né? De reencarnação, né? De que você hoje você é pobre porque você é pobrão assim, mora na rua, porque na outra vida você foi uma pessoa ruim. Você foi bandido, vai. Aí você paga nessa vida. Aí, é. Só que a gente acabou de ler que nós só morremos uma vez e vamos ser julgados por Deus. Você falando isso, você tira até um pouco o poder do nosso Deus Criador. Porque Deus criou cada um. Tipo, eu sou um. Aquele cara que nasceu em 1322 é uma pessoa. Aquela outra pessoa que nasceu em 772 é outra pessoa. Aquela pessoa que vai nascer em 2025, se Deus quiser, vai ser outra pessoa. Entendeu? Tipo, Deus cria cada um único, especialmente único. Beleza? Por causa do pecado, por causa do pecado que trouxe a morte, por causa da ação do pecado, que Deus se chateia muito com isso, com o pecado, as coisas acontecem aqui na nossa vida. Pessoas vêm doentes, pessoas vêm com deficiência, pessoas vêm com problemas, pessoas moram embaixo da ponte. Estamos nós aqui como o exército de Deus, como é, pessoas que Deus usa, escolhe para poder auxiliar essas outras pessoas que têm dificuldade. Mas não pensem em vocês que Deus está cuidando dessas pessoas também, tá bom? Então esse foco de que a pessoa veio sem perna porque ela foi uma pessoa ruim lá na outra vida. Não, por causa do pecado que atingiu o mundo, essas coisas acontecem, gente. E assim, e por causa de nós, lógico, por causa de Cristo acima disso, e por causa de nós, igreja, né, que muitas coisas ainda catastróficas ainda não aconteceram. E nós estamos aqui com o Espírito Santo dentro de nós para poder ajudar e auxiliar essas outras pessoas que têm esses problemas. Tá bom? Agora a ideia do católico seria o quê? Seria que acho que foi a Lali que falou na aula passada, não sei se foi a Lali que falou na aula passada, do purgatório, acho que foi a Lali que falou, né? Que tem o purgatório, que eles chamam, que é quando a pessoa morre, tem uma segunda chance da família, ele vai para um lugar. Cara, eu não consigo. Gente, é tão doido esse pensamento que eu não consigo. Que minha mente é fértil, né? Minha mente é bem fértil. Cara, tipo, mente de nerd é fértil, né? Tem alguns nerds presentes aqui que eu nem vou citar, mas eu sei que tem. Tem alguns nerds aqui em algumas partes aqui presente na aula, mas, gente, eu não consigo nem imaginar o que é esse purgatório, assim, tipo, não sei, velho, como é que deve ser, assim, se existisse, né? Sei lá, uma praia, né? Tipo, não sei, uma montanha, uma caverna, sei lá. Que? Que? Quem que falou Planeta, isso? sabe? Que você ficar tomando sol 24 horas por dia, que é verão. Daí eu Ah, sofrendo pelo calor. sim. Então, tipo assim, gente, não tem essa, não há segunda chance aí, tá escrito lá em cima, ó. Não há sala de espera. Não tem aquela salinha de espera, sabe? Tipo, o próprio diabo ele se transforma em anjo de luz para cegar as pessoas e dar essas ideias que, não, a pessoa foi uma pessoa má, mas a família era boa.
Aí a ideia deles, né, do católico. Aí eles morre, a pessoa morre, aí ela vai para o purgatório, a família vai acender uma vela para iluminar onde ele está. Então isso deve ser uma caverna, né? Sei lá, escura. E aí a gente vai orar por ele, rezar, né? Vai fazer aquelas rezas, né, que são orações repetitivas, isso que é reza. Para ver se Deus tem misericórdia e se a gente fizer a coisa certa, aí ele vai para o céu. Se a família não tiver nem aí, coitada, a pessoa vai direto pro inferno, nem adianta. Tenta lá, fica lá no purgatório, acende uma velinha, aí a família não deu muita bola e a pessoa vai pro inferno. Aí o budista, também com essa ideia que a gente viu na outra aula, o adventista, de que umas ideias meio doidas em relação a Jesus, o budista vira uma estrelinha, morreu, vira uma estrelinha. Então, assim, são ideias diferentes sobre o que acontece depois da morte. Uma coisa que é importantíssima, gente, importantíssima. A Bíblia fala várias vezes. Eu acho que assim, 99% que eu ou o Felipe ou o André já falamos o que eu vou falar aqui, na outra revista. A Bíblia fala várias vezes, não falem com espíritos. Não tentem falar com espíritos. A Bíblia fala várias vezes, gente, não fala com espíritos. Vocês não têm condições, a parte espiritual nossa, a gente é tão pecador que a gente não tem condição de querer invocar um espírito para conversar com ele. Sendo que são todos demônios, né? Tipo, que essa galera que vem aí, né? Em centro espírita, em candomblé, em umbanda. Então, assim, a Bíblia fala, gente, não fala com espíritos, porque eles vão. Ai, nossa, tô com uma mancha no braço, né? Tô com uma verruga no braço. Aí invoca um espírito e pede pro espírito tirar. Aí daqui uma semana nasce no joelho. Maior ainda. Por quê? Porque eles até ajudam você, só que depois eles querem uma coisa em troca. E muitas vezes você nem fica sabendo. E muitas vezes é a morte, viu? De alguém ou sua mesmo. Estou falando de pessoas que não têm o Espírito Santo, tá, gente? Pessoas que não têm o Espírito Santo, que aí espírito nenhum vem fazer mal pra gente. Porque a gente tem o Deus Todo-Poderoso dentro de nós em forma de Espírito Santo. Mas a ideia de que a gente não deve falar com espíritos, não deve, não pode, não é legal, não é legal. Vamos ler um texto que fala sobre isso, dois textos, né? Eu vou pedir, não sei se a Lari tá aí. Tá aí, Lari? Oi, tô aqui. Você abre pra gente Levíticos, é o terceiro livro da Bíblia, capítulo 19, versículo 31. Aí você abre e segura aí. E o Gabrielzão Cardoso tá aí? Oi, tô aqui. Mano, você consegue ler pra gente Isaías 8, 19 e 20. Leio, deixa eu só pegar aqui. Tá. Isaías 8. 19 e 20. Ok. Aí a Lali, você lê pra gente aí, primeiro o Levíticos, depois o Gabrielzão já lê na sequência o Isaías. É o Pode ir. versículo 31, né? Isso, 19 e 31. Tá. Não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos. Não, vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Cortou, né? Deu uma cortada, Lali. Tá, vou Vai ler de lá. novo. Não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurem, pois vocês serão. Eu sou o de vocês. Beleza, valeu. Ô, Gabrielzão, segura aí que eu vou ler
Olha só essa versão que a Lali leu, eu acho que deve ser NVI ou a ARA. Eu vou ler na linguagem de hoje, olha só, o que ela falou de necromantes, né, adivinhos. Ó, ele fala, ó, não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos, tá vendo, ó? Não procurem a ajuda dos que invocam espíritos. Já deu aqui um, tipo assim, tem que fazer isso. Tipo, Deus já tá falando, ó, não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isto é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Que ele fala, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ele está falando aqui para vocês procurarem quem? Deus, o Senhor, não os que invocam espíritos, beleza? Vai lá, Gabrielzão. Isaías 8, 19, 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus, a favor dos vivos e se consultarão os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Beleza. Ó, aí vou só reler rapidão aqui nessa versão aqui, que é interessante para vocês entenderem duas versões. Por isso que eu peço para vocês lerem, eu leio essa aqui, ó. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiums. Vocês já ouviram falar essa palavra, gente? Médiums. Da onde vocês acham que... Quem que costuma falar isso daí? Qual religião fala isso? É. Hã? Ah, já ouvi falar assim. Ah, aquela pessoa é médium. Ela É consegue... os espíritas, Isso, né? lá. Isso. Eles mesmos. Cara, e olha que coisa doida. Tá escrito na Bíblia essa palavra. Ou seja, eles tiraram da onde, né? É uma coisa muito antiga, né? No livro de Isaías, do Antigo Testamento. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os médiums. Eles fazem isso até hoje. Olha que coisa doida, gente. Por isso que eu falo, lá que eu falei lá atrás. É uma coisa que vem, vai e volta, depois dá uma sumida, depois volta de novo. Hoje tá estourando, porque eu conheço de gente espírita, nossa, principalmente na área da saúde. Que você vê Nossa, médico. a, Oi, mi, Lado. a minha bisa tem uma vizinha que ela é espírita e o filho dela morreu. E ela diz que conversa com ele todos os dias. É, então, não vai falar pra ela, quer dizer, se você quiser falar, fala, mas é que você vai arrumar uma briga, né? Mas eu falo para Não, então, essa pessoa que você tá conversando é um demônio, viu? não falar não. Puxa, a ideia vem atrás de mim que nem doida. Não, aí a gente já vai de frente com ele. O Espírito Santo tá aqui, a gente já vai, já bate de frente já, Lali. Já vamos pra cima dele. Se vir pra cima de você, a gente já vai pra cima dele. Cara, tá vendo? Ó, isso daí que a Lali falou é o que acontece demais. Ó, vou contar só uma história pra vocês também, igual essa da Lali. Eu tava na faculdade, no segundo ano de biomedicina que eu tava fazendo. Segundo ano. A gente tava tendo aula de. A gente tava na matéria de. O que era? Acho que era psiquiatria. Que é uma matéria muito assim, é complexa. E na minha faculdade lá em São Paulo tem os escola, então tem os setores assim de cada tipo de especialidade, né? Então a gente aula com o professor psiquiatra, então a gente tinha que visitar os pacientes. Uma ala do hospital assim bem pesada, sabe, gente? Porque a maioria das pessoas que tratam com psiquiatra, claro, tem doenças psiquiátricas, psicológicas, tem várias, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tem várias doenças que são tratáveis e são doenças humanas, como um resfriado, como qualquer outra, só que mental. Então tem que tratar, existe remédio para isso, existe você consultar com o médico, você se tratar, você deixar de comer alguns alimentos. Mas uma grande parte é espiritual. Isso eu falo porque é nítido, você percebe que é espiritual. E uma amiga minha foi comigo na época e depois ela ela sabia que eu era cristão, aí era, né? Que hoje ela é cristã. Ela chegou, ela falou assim: Ô Ivan, deixa eu te perguntar uma coisa, você que é cristão, na sua visão, aconteceu uma coisa muito doida. O meu avô
eu tinha um contato muito grande com ele aqui, assim, ele era meu melhor amigo, a gente se dava muito bem, ele faleceu já tem um ano e meio, e eu tô sentindo muita falta dele, e eu fui no centro espírita, conversei com ele, depois ele apareceu pra mim na minha casa, tipo, no meu quarto, eu falei, eita, né, eita, apareceu pra mim no meu quarto, e era ele, sabe, era O ele, pai Nando tá on. então, Cara, tipo isso. Apareceu no meu quarto, era ele, era ele. Eu tenho certeza que era ele, porque era ele, assim, eu vi. E ele contou, eu falei, sério, né? Tipo, o nome dela era, caramba, esqueci o nome dela, cara. Letícia, uma coisa assim. Eu falei, nossa, Letícia, caramba, tipo, e assim, ela falou assim, Ivan, e assim, cara, era ele, por quê? Porque ele contou uma história que só eu e ele sabia. Pra ele falar, ó, Letícia, sou eu, tal. A gente não lembra se é Letícia, mas acho que é alguma coisa com Lê, a menina, que eu não tenho mais contato com ela faz uns anos. Tipo, ele contou uma história pra mim que só eu e ele sabia. Olha que coisa, só eu e ele. Então era ele, não é Ivan, era ele. Só que aconteceu uma coisa inusitada. Eu falei, o quê? Ele estava com muita saudade de mim, com muita saudade de mim, e ele se afastou assim do meu quarto e ficou flutuando no prédio. E eu moro, tipo, no 10º andar. E pediu pra eu correr e abraçar ele. Só que eu fiquei com medo e não fui. Falei, ainda bem, né? Porque se você tivesse ido, você não estaria aqui hoje, a gente estaria no seu velório, né? Ela deu risada. Ela falou: Você acha que era meu avô? Aí eu peguei e falei assim: Olha, com todo respeito, tal, expliquei essa parte, né, que a gente está estudando aqui, que cada um é um só, não tem, morreu, vai para o céu, vai para o inferno. A gente vai ler esses textos que falam: Morreu aqui, gente, a última chance é aqui. Vai para o céu, vai para o inferno, acabou. Falei: Olha, Letícia, desculpa, mas provavelmente era um demônio que estava te azucrinando. Ela falou: Nossa, mas como assim? Ela ficou até brava, né? Eu sabia que ia ficar brava. Ela pediu minha opinião, tive que falar a verdade. A gente tem que falar a verdade, né? Tem que sempre falar a verdade. E a verdade muitas vezes machuca, mas é melhor falar a verdade. Aí ela pegou e falou: Mas ele falou uma história que só eu e ele sabia. Eu falei: Então, o diabo, ele não é onipresente igual ao nosso Deus que está em todos os lugares, mas ele tem um exército gigantesco. Lembra que eu falei? Um terço dos anjos caíram com ele. E, né? Então ele tem um exército em vários lugares do nosso planeta. Então, possivelmente, algum demônio estava perto no dia que o seu avô contou essa história, ele ouviu e guardou e já estava planejando alguma coisa para poder meio que, né, te azucrinar no futuro. E foi exatamente o que aconteceu. Então, gente, tipo, olha só, ele chamou ela para ir para fora da janela, tipo, ela se jogar pelo 10º andar. Tipo, quem faz isso? Você acha que o vô dela, se existisse esse negócio de ele se materializar aqui, ele voltado, ele sair do inferno ou do céu e vir até aqui, né? Tipo, ter que a permissão de Deus para um espírito sair da onde ele tá depois de morrer para vir até aqui falar com a menina e pedir para ela vir até o 10º andar para ela se jogar nos braços dele. Tipo, mano, as ideias, né? Então, assim, perigoso. Ele já estava querendo matar ela, que é uma pessoa que não tinha Espírito Santo, né? Então tem todos esses detalhes, gente, todos esses detalhes. Então o diabo ele é astuto. A gente aprendeu muito sobre isso na outra revista, muito. Ele é astuto, ele veio para roubar, matar e destruir. A gente tem que ligar sempre o sinal de alerta. O mundo espiritual é tão real quanto o nosso, conta como o nosso, né? Ele é muito real. A batalha espiritual acontece o tempo inteiro, está acontecendo várias agora. Tipo, a gente tem que andar com Cristo, estudar a palavra, tá vendo? Olha, quem ia entender, vocês já esperavam que a Bíblia ia falar médium nessa versão aqui, né? Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem adivinhos e médios que cochicham e falam baixinho. Olha o que está escrito nessa linguagem de hoje, em Isaías 8, que o Gabrielzão leu. Tipo, é muito o que eles fazem, sabe? Tipo, essas pessoas dirão. Olha só, isso aqui tô lendo a Bíblia, tá? Precisamos receber mensagem dos espíritos. Precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Nossa, que coisa linda, né? Que coisa bonita. Ai, ai. Mas vocês respondem assim: o que devemos fazer é consultar a lei, que é a Bíblia, e os ensinamentos de Deus.
O que médios dizem não tem nenhum valor. Ponto de exclamação. Não tem valor. Então é essas viagens que o próprio diabo cria, coloca na mente humana, para depois vir querer com conversa pra cima da gente, sabe? Igual a Lali falou. A vizinha dela conversa lá, acha que tá conversando com o espírito, sendo que com certeza muitas coisas devem estar acontecendo de ruim na vida dela, Lali. Com certeza, às vezes você nem sabe. A pessoa deve ser uma pessoa inquieta, deve ser uma pessoa muito ansiosa, ou uma pessoa depressiva, ou uma pessoa que, né, que é perturbada o tempo inteiro, porque tá buscando espírito, gente. Vamos lá, vamos focar aqui em outra coisa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, quero que vocês respondam. Eu queria mesmo que vocês respondessem e dessem opinião. Qual é o continente de todos que a gente conhece aqui na Terra que é mais pobre? Ponto de interrogação. Qual é o mais pobre? O continente mais Putz, pobre? Mais pobre, que a gente só vê pobreza, só doença, só desgraça. africano, acho que Eu não acho. retrata essa parte, continente africano. Eu também acho que é o africano. Africano, né? Acho É, que sim, é o que a gente mais vê falar, né? se a gente vê Agora eu mais vou esse falar negócio. eu vou falar um dado para vocês como em forma de pergunta. Aí vocês falam sim ou não. Qual você acha que é o continente que mais invoca espírito para tudo? Tudo, tudo, vai fazer tudo. Vai comprar uma moto, pede a opinião pro espírito. Qual vocês acham que é o continente que mais faz isso no planeta Terra inteiro? O africano também. Olha as Por causa religiões africanas que vieram para o Brasil. Vamos ver aqui aqui na nossa casa, o Brasil. Quantas religiões a gente vê africana aqui? Candomblé, mais Umbanda. populares são duas. Uganda e Candomblé. E Isso, Candomblé. isso. E tem outros que eles falam que é uma religião da mesa negra, mesa preta, sei lá que eles falam. Que é macumba, sei lá que eles falam. Beleza. Se o espírito é tão bom, agora eu vou fazer um comentário sobre isso que vocês falaram. Que vocês responderam para mim. Porque ela manipula a conta bancária da gente põe 1 milhão, né? Não, vamos falar da África. Por que que eles não resolvem o problema da África, gente? Se o espírito é tão bom. Por que que tem tanta criança desnutrida, tanta criança passando fome, tanta gente morrendo, tanta doença, tanta, né, falta de alimento, terra seca? Por que que eles não resolvem? Eles não são bonzinhos? Eles não são tranquilos? Eles não são gente boa? Então por que que eles não resolvem o problema da África? Pô, eles não são 10? Aí agora uma outra pergunta. Na onde vocês acham que agora, graças a Deus, outros lugares o cristianismo está entrando? É a melhor região da África. Onde é a melhor região da África que tem menos pobreza? Que, na verdade, até é um país bom até. Um país, eu acho que seria, na minha opinião, acho que seria o Egito, no Cairo. Mano, tem pobreza Não. demais lá, velho. Depois você vê uns vídeos. Foi É que, rico, o tipo, Egito foi rico. Por quê? Porque lá era o centro do satanismo nas histórias antigas, né? Você vê na Bíblia, não. os egípcios, eles eram ricaços, tinha ouro para tudo quanto é lado. Mas, né, hoje, se você for ver, velho, tá parecendo, se você for ver, tipo, se você for no Egito, aquele mundo árabe, tem lá que você vai falar, tem o. Como é que fala lá? O Ah, tem jogador. Dubai, pô. Isso, tem, tá, isso. Mas lá é por causa que. Mas lá quem é rico é só os caras ricos mesmo, sabe? Tipo, a outra É galera. só os pais. É. Mas eu ia falar da África do Sul, que é um país relativamente bom. Lá é, Só lá que, é da hora pra porque caramba. muitos, até o Felipe pode falar isso, não sei se você tem conhecimento nisso, Felipão. Muitos missionários ingleses foram para lá. E, tipo, eles falam inglês lá. Foi colonizado pela Inglaterra. Ou seja, missionários cristãos foram para lá. Cristo foi levado para lá. E hoje é um país que, né, tá voltando a deixar o evangelho de lado, né? Porque tá vindo essas ideologias que a gente conversa, que a gente sabe, né? Essas séries de ideologias aí bagunçadas que vêm bagunçar as pessoas. Oi, Ivan. Manda, irmão. Não, então, isso é interessante você estar colocando sobre a África do Sul, Uhum. porque também é um país referência na teologia. Olha aí. Não Se eu sabia não disso, irmão, não sabia.
se eu não estou enganado, uma dos mestrados, doutorados do Seminário? Nicodemos foi Do feito, Nicodemos? foi feito na África do Sul. Caraca. Eu tive um orientador no outro seminário que eu fiz, que ele Uhum. estava fazendo um doutorado na Bélgica e estava pensando em fazer uma transferência, e uma das opções era a África do Sul. Olha que louco. Então, o Brasil tem muitos seminários bons, a Europa, os Estados Uhum. Unidos, mas ter um seminário referência na África é muito chamativo, né? Algo que realmente desperta a atenção, e é justamente nesse país que você mencionou, né? África do Que Sul. top, cara. Tá vendo, gente? Então, dispensa comentários sobre a África do Sul, né? Até, gente, pra vocês terem noção, quando eu era mais moleque, eu tava pensando, tava trabalhando já, né? Porque na minha família nada foi muito fácil. Eu sou filho de dois técnicos de enfermagem, meu pai e minha mãe, então, né, não são pessoas que ganham tão bem, mas que graças a Deus fizeram tudo que eles puderam por mim. Mas eu estava trabalhando na época, eu estava juntando dinheiro, até no começo do namoro com a Renata, de fazer intercâmbio. E um dos lugares que estava na lista de intercâmbio era a África do Sul, porque eles falam inglês lá. Falei, caraca, África do Sul, mano. Tipo, e era o mais barato de todos. Era a África do Sul e. Ah, esqueci um país perto da Itália lá. Malta. É. Mas, cara, a África do Sul tá aí, tipo. É uma coisa assim. Que dispensa comentários. Teve Copa do Mundo lá, tipo, meu, tipo, é um país top, tá vendo? O Felipão falou né, é um dos melhores seminários do mundo. Por quê? Porque o Cristo foi levado para lá, gente. Tá vendo a diferença? Eu tô mostrando para vocês na prática. Quando Cristo, Jesus Cristo, entra num lugar, a vida, o lugar transforma. Transforma. Tem um amigão meu, amigão mesmo. Ele era espírita, de bisavô espírita. E ele começou a vir trocar ideia comigo, conversar comigo em relação a. Ah, pô, Ivan, o que você acha do diabo? O que você acredita sobre o diabo? Eu falei, caramba, tipo, é do meu colega de trabalho, né? Eu falei, nossa, já veio assim, né? Tipo, com os dois pés no peito, né? Ele falou, você que é cristão, o que você entende sobre o diabo? Eu comecei a falar assim, né? Aí toda hora, toda segunda-feira eu encontrava ele, eu falava. Aí ele vinha, né? O Vinícius, né, meu amigo. Um dia, se vocês quiserem, a gente pode até fazer um bate-papo para ele, porque ele foi espírita, assim, durante uns 20 anos. Desde criança, né? Até agora, que ele se converteu. E ele sempre vinha perguntar do diabo. O que ele acreditava da vida após a morte. Sempre assunto, vida após a morte. Porque tem que ter reencarnação, porque não sei o quê, a reencarnação, a ideia deles, né? E ele é super estudioso. Aí ele vinha direto perguntar do diabo, não sei o que e tal, do diabo, diabo. Aí eu comecei a orar a Deus, eu falei, Senhor, ele tá pedindo pra eu falar né, do inimigo, né? Aí eu senti uma paz, assim, o Espírito Santo dava uma paz, e falou assim, não, fala do inimigo que você vai falar de mim. Automaticamente você vai falar de mim. Aí eu comecei a falar, cara, foi 5 meses essa conversa, 5 meses. E ele com várias teorias de ET, porque o espírita também acredita em ET, né? ET, não sei o que, ufologia, Maria, mãe de Jesus, aí mistura, é sincretismo, lembra do sincretismo? Aí vinha com catolicismo, aí vinha com um monte de conversa, não sei o que, reencarnação, tal, não sei o que. Aí comecei a estudar um pouco mais sobre o que a Bíblia diz sobre o inimigo, né? Sobre o diabo, e levava para ele. Ele falou, o diabo é assim, ele faz isso, isso, isso. Aí eu comecei a mostrar esses textos. Mostrei logo esse do Medium, que a Lali e o Gabrielzão leu. Aí ele ficou olhando para mim e falou, pô, isso é uma afronta. Eu falei, mas o espírita não fala que acredita em Jesus também na Bíblia? Acredita, mas, pô, isso aí é uma afronta. Eu falei, mas não sou eu que tô falando. Não vai ficar bravo comigo, é que tá escrito na Bíblia, velho. Aí eu falei, o espiritismo foi tirado da onde, ô Vinícius? Foi tirado de um versículo da Bíblia. Eu falei, um versículo? Então por que você não lê a fonte da onde veio esse versículo? Foi crucial. Aí eu até mostrei uns outros, mandei uns vídeos de alguns pastores falando sobre o espiritismo, mandei do Hernanes, pastor Hernandes Dias Lopes, que né, dispensa comentários. Mandei do próprio Nicodemos, que o Felipe falou. Mandei de outro cara que eu gosto muito, até o Alan, o Felipe gosta bastante também, que ele é da Batista, acho, que é um cara que foi do Espiritismo também, só que dessa parte do mal, né, que eles falam.
que é um cara chamado Daniel Mastral. Tem vários caras, né? Alguns estudiosos aí. E eu mandei uns vídeos para ele, ele assistiu. E esse, quando eu vim com esse texto depois, foi batata, cara. Aí ele falou que começou a ler a fonte da onde veio o versículo que o criador do Espiritismo criou o Espiritismo. Aí ele viu que a verdade é Jesus. Aí, pela graça de Deus, eu tive a grande oportunidade de discipular ele depois, ir no batismo dele, e hoje ele é uma pessoa espetacular, assim, tipo, com Cristo, assim, tipo, é uma das experiências mais lindas da minha vida foi essa. E foi esses textos que a gente leu, gente, esses textos. Não falem com espíritos, não vão nas ideias dos médiums, não cochicham baixo, não vem nessas ideias de gente que fala, que fica cochichando um com o outro para poder falar com o espírito. Beleza? Falamos bastante nesse tópico, né? Não sei não se vai dar para terminar. Fala, irmão. Nada, tá suave. Ah, tá, achei que você ia falar eu acho. Achei que você tinha falado eu acho. Aí você falou tá suave, né? Nada. Ó, o que a escritura ensina? Vamos lá. O enganador. Você abre aí, Gabrielzão, você que já tá com o microfone ligado. 2 Coríntios 11, Eu 14. abro. Qual? 2 Coríntios 11, 14. Beleza. Lê aí. Vai falar sobre o enganador esse texto, tá? Manda aí. Tô abrindo aqui. Tá. 2 Coríntios. Calma que eu passei demais. 11, 14. Ó, Gabriel, você vai ler. Aí eu vou pedir pro resto da galera lembrar da história da menina que eu contei na minha faculdade. Vocês lembram? Que o avô dela apareceu, lembra? Lembra dessa história? Pra pegar. Isso. Lê esse texto e lembra dessa menina. Vai lá, lê lá. Beleza. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim dele será conforme suas obras. Acho que eu passei. Não, foi bom também você ler esse versículo 15. Que aí Daí, fala isso aí. da galera que segue ele, né? Tá vendo? O próprio Satanás pode disfarçar de um anjo de luz. Olha que coisa, gente. A Bíblia tá falando aqui, ó, 2 Coríntios. O apóstolo Paulo, essa carta aos Coríntios fala. Portanto, não é nada demais que os servidores, você leu, como é que é a palavra, o Gabriel, que você leu aí? Ministros. Isso. Servidores Deixa eu ver. deles, é isso mesmo que você falou, é. É isso mesmo. Não é demais que os servidores deles se disfarcem também de anjos de luz. Olha aí. Tipo, Lúcifer pode se disfarçar de anjo de luz, e os servidores deles, ou seja, os outros anjos, os outros demônios, né? Também pode se disfarçar. Olha quanta coisa a gente tá vendo contra o espiritismo, gente. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês, tá? Caso vocês queiram estudar mais isso. Porque com certeza vocês vão conviver com bastante gente que segue o espiritismo. E tem essas ideias loucas. Eu convivo com uma porrada de gente. Principalmente em hospital. Nossa, ou é ateu ou é espírita. É um desses dois. Vamos lá pro próximo. Ó, Levítico 19. Ah, esse a gente leu, né? A gente já leu. Que foi o Gabriel e a Lali. Levítico 19, 31 e Isaías 8, 19. Não há comunicações com os mortos. Já estava claro naquele texto, né? Que eles leram. Que a gente ficou falando até agora. Lucas 16, 22 a 31. O rico e Lázaro, cada um já esteve em seu destino final. Gente, esse texto é pesadaço. Eu vou ler para vocês, tá? Eu fiquei, assim, pressionado com esse texto. Eu vou ler aqui, tá? Rapidão para vocês, mas eu vou ler um pouco antes. Não vou no 22, não. Vou a partir do 19. Para vocês entender o que essa parábola diz, o que Jesus quis dizer com essa parábola. Ele fala como que é a vida após a morte. E como que não há chance. Não há chance. Não tem chance. Não dá. Entendeu? Acabou aqui, acabou. A chance de se render a Jesus e ir para o céu com ele no futuro, depois que a gente morrer, é aqui. Não tem outra chance, não. E esse texto já vai falar isso aqui, ó. Lucas, se vocês quiserem abrir aí, ó, Lucas 16, 19 a 31, eu vou ler. Eu vou ler também na linguagem de hoje,
para vocês entenderem um pouco melhor algumas palavras. Mas é importante vocês lerem nas outras versões, principalmente na versão que a gente lê na igreja, tá? Tem algumas traduções, algumas coisas legais também. Ó, Jesus disse aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo. Oh, gente, eu tô lendo muito lá em cima. Perdão, tô lendo errado. É no Lucas 16, 19. Eu tô lendo do versículo 1, foi mal. É a parábola do rico e de Lázaro. Essa. Ó, Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava grandes festas. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. Imaginem isso. Que coisa, hein? O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos, ou seja, no inferno. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro, que era o pobre, ao lado dele. Então o homem rico gritou: pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem. Olha aí, ó. Como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Olha o espiritismo aí. Pediu para Lázaro ir lá, né? Porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para os meus irmãos que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei, a Bíblia de Moisés e os livros dos profetas para o avisar. Que eles os escutem. Ou seja, que eles leiam a Bíblia. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, ou seja, a Bíblia, não crerão mesmo que alguém ressuscite. Tá vendo? Vocês viram então? Não tem como. Não dá. Morreu, céu e inferno, sem discussão. A chance de se arrepender e se aproximar de Cristo e andar com Cristo é aqui, é agora, neste exato segundo. Agora. Não podemos perder tempo. Certo? Hebreus 9, 27. Puxa vida, já tá faltando 1 minuto para acabar, né? O Vandré vai ficar bravo comigo, Felipe. Eu vou conseguir terminar só o tópico 3, cara. Aí vamos ver o que a gente faz, né? Ó, Hebreus, vamos ler aqui, ó, para acabar o tópico 3. Hebreus 9, 27. Que a gente já leu, né? Mas vamos relê-lo. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Não há estágio de aperfeiçoamento. Não somos salvos pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Qual seria a razão de Cristo ter morrido e ressuscitado? Se a gente pudesse resolver tudo sozinho? Se a gente ficasse reencarnando? Se a gente achar que morreu, acabou? Se a gente virasse uma estrelinha? Se a gente fosse por purgatório?
Qual que seria a razão de tudo que Cristo sofreu? Qual era a razão, gente, dele passar por tudo aquilo? Aquela humilhação que a gente já conhece, né? Não teria razão nenhuma. Então, não é estágio de aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento é aqui com a santificação pós-salvação. Não somos salvos pelo que fazemos ou deixamos de fazer. A salvação não é por obras. Vocês vê, os espíritas, eles fazem caridade pra caramba, né? Não sei se vocês já viram. Ajudam as pessoas, não sei o quê. É legal isso. Ainda bem que eles fazem isso também. Só que o objetivo é errado, porque eles acham que eles vão reencarnar numa pessoa mais rica depois, melhor. Por isso que eles fazem tanta caridade, tanta obra. E a salvação não é pela obra. A salvação é pela fé em Cristo, pela graça de Cristo, pela fé. A salvação é pela fé que temos em Cristo. A obra, como a gente já viu na revista passada, é consequência. Você fazer uma boa obra, você ajudar uma pessoa da rua, é consequência de você ser um filho de Deus. De você ser selado pelo Espírito Santo. Beleza, pessoal? Esse tópico 3 foi meio grandão, né? Puxa vida. Ainda não vamos terminar a aula. Ah, mas foi da hora, pô. Deu para entender, gente? Deu para compreender? O que Eu sei vocês muita acham? coisa que eu não esperava. Então. Que você. Algum comentário aí que vocês querem? Nada, eu só fiquei com o olho arregalado depois que você disse que o espírito mandou ela se tacar, né? O quê? A moça se jogar do prédio, nossa, É. tenso, mano. Putz, eu Ainda acabei bem que a de. razão ainda bem que reinou nessa hora. Exatamente. Gente, vocês conseguiram ver minha tela? Eu fiquei um pouco com medo de dar pau. Eu não tava vendo o slide. Você tava passando? É poucos, Lani, bem poucos, assim, mas tava. Passei acho que uns 3 ou 4. Não, eu não tinha visto, eu não vi nenhum. Puxa vida. Eu não achei, eu não consegui, tipo, não apareceu pra mim O que nada. tava aparecendo na tela? Você, e quem falava, tipo, quando alguém ia ler alguma coisa, daí mudava pra tela da pessoa. Ai, meu Deus. Qualquer coisa eu te mando, tá? Se você quiser depois os slides. Ah, sim, tudo bem. Mas conseguiu, Lali, entender? Deu pra dar um. Consegui. Eu acho que, tipo, mesmo que você disse, né, que só conseguiu o capítulo 3, né? O 3. Uhum. A parte 3, né? Acho que se tivesse, tipo. Foi melhor, sabe? Mesmo que demorou, acho que deu pra entender certinho e foi melhor discorrer pelo assunto. Ah, beleza, então. Beleza, que bom. Bom, Felipão, não sei se você tá aí. Você viu, cara? Não deu pra acabar, cara. Parte 3 foi Não, extensa, cara. tranquilão. Não, é só a gente combina. Aí continua semana que vem, você que manda. Não, beleza, irmão. A parte 4, não sei se o André quer dar ou você, a gente vê. Mas vai continuar nesse tema, tá, gente? Que é um tema bem extenso. É importante vocês saberem os detalhes, porque depois, quando vocês estiverem na escola aí com a galera, vir com essas ideias, né, de espiritismo, vir com essas ideias de budismo, que está crescendo muito de novo o budismo. Muito. Eu conheço vários médicos que são budistas. Vim com essas ideias do pessoal católico que são nossos irmãos, mas tem essas ideias um pouco complicadas, né, de purgatório. Então, assim, é só a gente ter esse conhecimento, né? Depois, se vocês quiserem, eu vou passar para vocês. Eu queria ter um grupo no WhatsApp com vocês, eu não sei por que a gente não faz. Seria bem legal. Para passar esses textos. É uma boa o grupinho da escola dominical. Ô, Ivan, Pô, oi, Filipão. você já quer deixar Você quer terminar o assunto semana que vem? Aí já deixa combinado já. Pode ser então, irmão, pode ser. Porque você já tá na No linha. grau, ali, né? Já tá no grau, acho que vai ser mais fácil você seguir a linha de raciocínio, né? Beleza, tranquilo. Fechou. Tá, então. Aí depois a gente só avisa o Vandré e tá beleza. Tá bom. Então, beleza, gente. Fala, Lari. Isso aí que você tinha falado, né? Que você contou a história da menina que viu o avô dela e tal. Uhum. A minha bisavó, ela já disse, assim, tipo, ela trabalha num hotel há muito tempo, né? Ela e meus avós. E aí, o primeiro dono do hotel, ele morreu. E ela me disse que viu ele andando no corredor.
E eu Uhum. fiquei com muito medo. Só que, tipo assim, eu não sabia Tá se, dando uma tipo, voltinha no quarto dos hóspedes pra ver se tá, como é que tá a recepção. ele tava vendo lá como tava, se tava tudo indo certo. É. Nossa, mas, tipo assim, e eu não sabia se eu acreditava, né? Tipo, você tem certeza que você viu? Se não sou eu, não, tal. E ela Hum, já contou, tipo, que antigamente tinha muito isso e tal. hum. Aí foi bom que esclareceu que agora eu sei que, tipo, ela tava falando a verdade e que, tipo, era um demônio, né? Tipo assim, Exato. um Agora fica medo. pesado, imagina. Antes você Ficou um pouco pensava que ela pior, né? tava louca, agora você sabe que era um demônio. Eu acho que agora ficou um pouquinho pior, sabe? Porque antes eu ainda não tinha Agora, eu certeza só se eu não vou naquele acreditava. hotel, não. Eu só não vou mais Ô, pisar Então naquele agora sim. hotel. ô Lali, Assim, então, vou te visitar em outro lugar, vou. ô, Lali, mas o que é muito importante você saber é uma parte da Bíblia, ele fala assim, ó, maior é o que está em nós, que é o Espírito Santo, do que o que está no mundo. Ou seja, com a autoridade que Deus deu para você, o Espírito Santo deu para você, se você falar do nome de Jesus na frente dele, falar do sangue de Cristo que derramou na frente, derramou na cruz, ele treme, viu? E ó, foge de medo de você. Treme na Então, base. então assim, eles tremem quando o nome de Cristo é citado, quando o nome de Jesus é citado, eles tremem de medo. Então é muito maior o que está dentro de você, que é o Espírito Santo, do que é ele que está lá. Muito maior, mas tipo, muito maior. Sem Sim, sim. comparação. Então, Teve, né? teve... Opa, hum. desculpa. Não, pode falar, pode falar. Tem um versículo da Bíblia, né, que fala, em Mateus, eu só não sei qual Hum. que é, eu tava procurando, mas não achei. Que fala de um tipo de demônio lá, assim, que só consegue expulsar com muito jejum e oração, né? Sim. Tem como explicar assim rapidinho, que né, a gente já passou do tempo? Ou, Ou você acha que nossa, não dá agora? vou pedir ajuda pro universitário Felipe. Felipão, Fala, fi. manda essa aí pra Lali, Salva cara. nós. Repete a pergunta, que eu estava lendo um texto aqui, desculpa. Não, ela falou que. Não sei se você quiser repetir, Lari, mas ela falou que tem um versículo na Bíblia que fala que alguns tipos de demônios saem com jejum e oração. Ela queria Isso. entender mais ou menos o que Deus quer dizer com isso, nessa passagem. Aham. Essa é aquela história que Jesus enviou os discípulos, né, para cumprir uma missão lá, e que eles voltaram meio assim chateado, né, porque teve um lá que deu trabalho para eles. E aí é Jesus que fala isso, né, ele solta essa expressão, né, que alguns só saem com jejum e oração, né? O que acontece é o seguinte: ao que parece, uns demônios são mais resistentes que os outros. Por que eu não estou nem falando mais forte? Porque todos eles, São mais teimosos. isso, porque todos eles já são derrotados, né? Uma vez que Cristo veio, morreu, fez seu ministério, morreu e ressuscitou, ele venceu o diabo. Então, todos nós temos autoridade em nome de Jesus para expulsar os demônios. Então, não sei se vocês já presenciaram uma cena de exorcismo, né? Quando um pastor está lá tirando. Graças a Deus, não. Não é uma, Ainda bem. não é Eu uma já, experiência. Felipe, eu já tive essa experiência, né, que não é tão linda, mas já tive. Então. Então, assim, o que acontece é que, em nome de Jesus, todo demônio vai sair. Só que tem alguns que são mais resistentes e que leva mais tempo nessa batalha espiritual. Alguns eu presenciei de longe, né? Não deixaram eu entrar no lugar, embora eu quisesse. Tem uns que repreende rapidinho, faz uma oração, ele dá uns gritinhos ali e já sai. Outros leva mais tempo. Pode ser porque é de uma casta, porque assim como os anjos têm divisões, né? Anjo, arcanjo, serafim, querubim, ao que parece os demônios também têm divisões. Tipo E hierarquia, né? isso, tipo uma hierarquia. E conforme essa divisão, por que eu digo ao que parece, pode ser? Porque a Bíblia não deixa muito claro essa É, doutrina, né? sim, Então, depende da quantidade de demônios que está dentro da pessoa. Também parece que dependendo, porque pode ter mais de um, né? sim. Pode variar o tipo de demônio, ele dá mais trabalho para tirar. Então, por que Jesus fala que só com oração e jejum?
Porque a pessoa o pastor ou o membro comum, que também tem autoridade para tirar demônio, ele vai levar mais tempo. Então, nessa de levar mais tempo, ele vai ter que orar mais, talvez não saia de um dia para o outro. Então, esse pastor, essa pessoa, né, vai ter que ficar em jejum, pedindo a orientação de Deus, força da parte de Deus. Então, por isso que essa batalha espiritual pode ser mais simples ou mais fácil, depende do tipo de situação que ele vai encontrar ali, né? Boa, Filipão. Aí eu fui, peguei, ô, Filipão, peguei e falei pra Lali também, que ela falou assim, ai meu Deus, eu não vou voltar lá na minha avó, lá, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, maior é que está em nós do que o que está no mundo. Então, muito maior Uhum. é o Espírito Santo, a terceira figura da segunda, né? Desculpa, eu sempre esqueço a ordem. Segunda, Terceira. terceira figura da Trindade. Que falam que tem um sentido. O quê? O quê, Gabriel? O quê, Gabriel? Não entendi. Nos Estados Unidos, tem um hotel que é muito popular, que par de médium fala que é cheio de espírito e esses negócios. Uma brisa. Traduzindo, cheio de demônio, né? Igual tem uma mansão também, eu não lembro se é a mansão Winchester Sim, também. sim. Tem essas histórias mesmo, eu já ouvi já. Eu até já vi, tá, isso aí. Nossa, é cada história louca. É por causa que eu também curto estudar esses negócios. Acho que dá uma base boa pra gente quando a gente for tentar. Acho que dá uma base muito da hora. Daí, de vez em quando, dou umas estudadas e me deparo com essas coisas. Sim. Aí você tem esses textos que a gente leu, ó, de Isaías e Levítico, já pode guardar aí pra você, cara, que fala, não fale com médios, não fale com espíritos. Já ficar mais de boa. Então, Lali, você entendeu aí o que o Filipão falou, da hierarquia entre eles, né? Aham, Como entendi. Então, assim, tem a hierarquia, né? Como se fosse assim, capitão, sargento, sabe? Tipo, sargento, tenente, capitão, igual tem, tipo, no exército. Tem uns que são um pouquinho mais resistentes, exatamente, para poder sair, igual o Felipe falou. Mas, foi o que eu te falei, eles tremem quando você fala o nome de Jesus. Quando você cita o nome de Cristo, nossa, treme mesmo, cara. Treme muito mais que você, que nem mostra nos filmes. Jogar água benta, jogar sal, Ô, treme bem Larissa, mais. ô, Fala, Felipe. Larissa, é igual espinha. Quanto maior a espinha, quanto mais se apertar, mais coisa sai. É, Que nojo. Nossa, não. Não. Essa metáfora foi metáfora de tiozão. Nossa. bem na hora do almoço, né? Tipo, Essa daí é tranquilão. pro almoço para Metáfora você. de tiozão bem na hora do É. almoço, naquela ceia de Natal. Eu achei aqui, ó, o que eu tava falando. É Mateus 17, 20. Aí, se alguém quiser ler depois. Boa. Depois, se permitirem aí, a galera, não sei se tem, o Felipe falou, o pessoal falou que tem grupo da UPA, mas quiser criar um grupo da escola dominical, a gente pode ir trocando ideia dessas coisas aí, um pouco mais sobre as aulas, né? Se o Gabriel Corati quiser criar o Eu grupo, crio, pô. a gente manda os. Cria, tipo, da galera que tá sempre aí online, né? Aí a gente vai Isso na adicionando, Lari, o né? O outro Felipe. Gabriel, o Ivan, Vou pegar o número de geral e daí eu crio. Beleza. Aí a gente vai mandando esses versículos aí. Sim, sim. Até se vocês quiserem chamar os outros docentes que não estão entrando, para poder É a bom gente, também. né, fazer uma divulgação aí. Gente, passou Sim. 15 minutos, mas foi bom, demais. Valeu a Valeu, pena. Lari. Valeu, nossa, valeu demais. Eu, por mim, eu fico aqui até meia-noite, Valeu de a pena boa. pra caramba. Pede pro Felipe, pede aí pra esposa dele dar um macarrão na boca dele enquanto a gente vai conversando aqui. Fica aí, Felipe. É uma Beleza? boa ideia. Ivanzão, você tá aí, mano? Ou você já vazou? Já ia pedir pra você orar, mano. Você não curte, né? Orar foi mal, velho. Desculpa, sempre esqueço. Sempre peço pra você orar, né? Foi mal, mano. Eu vou. Você quer orar ou não? Não, quero escrever não. Quero você escrever sim. Ah lá, sabia, beleza. Tá bom, mano. Tranquilo. Eu oro, valeu. Senhor Jesus, ó Deus, nosso Pai, nosso Deus Criador, nós viemos aqui, ó Deus, agradecer por essa aula, Deus, que o Senhor nos ensinou através da Sua palavra, Deus, que não é legal falar com espíritos, que a gente falou várias vezes, e as outras ideias das outras religiões antigas e que estão voltando,
sobre isso, essa ideia budista de valorizar o homem, né? Então, assim, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para a gente poder aprofundar mais na sua palavra, porque tudo está escrito na sua palavra, né? Quando que a gente entender que a palavra médium, explicar o que que é médium, estaria na sua palavra, né? Olha que coisa, e a gente aprendeu hoje. Muito obrigado mesmo pela sua palavra tão rica, tão cheia de assuntos que deixa a gente tão feliz de estudar e tão curioso, e que essa curiosidade desperte a cada dia mais no nosso coração de entender o que o Senhor quer dizer. Obrigado por o Senhor estar aqui conosco, obrigado pelo Senhor ser nosso Rei, nosso Deus, que os demônios tremem quando falamos o nome de Cristo. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Já oro pelo alimento, que o Senhor abençoe, obrigado por nunca o Senhor deixar faltar nossas mesas, e pelo nosso grupo aqui, ó Pai, tão rico, que o Senhor colocou aqui, ó Deus, e nos escolheu para poder ser salvos por Ti. Muito obrigado mesmo. Seja conosco, nos dê cada dia mais força e vontade de andar e ler a Sua palavra e andar com o Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa, Amém. eu lembrei de um negócio. Fala, mano. Perto do Vietnã tem uma vilinha pequena, eu não lembro, é mais ou menos perto do Vietnã. E daí, entre Tailândia e Vietnã, é um dos dois. E nessa vila, os caras têm uma religião que depois que a pessoa morre, eles cultivam os cadáveres da pessoa como se estivesse viva. Então eles tiram foto com o cadáver, colocam o cadáver pra dormir. Nossa, eles colocam um cadáver pra dormir. Uma brisa. Então, olha aí. É a pessoa que fica achando... Essa história de achar que não tem vida após a morte, né? Você vê, o ser humano, ele chega num nível nojento, cara. Sem Deus. Nossa, na hora que eu vi. E os caras mostrou, né? Os cadáveres tudo sem olho, com a pele tudo amarronzada, mais puxado pro cinza. Nossa, os cabelos brancos crescendo. Aí os caras dão banho nele. Nossa, que zoado, meu Deus do céu. Credo, é nojento. Muito Você zoado. vê o nojo que como o diabo é nojento, né? Como o nosso inimigo, ele é nojento. Olha aí. E ele joga essas ideias na cabeça da Demais. galera. Então a gente tem que enfrentar. Oi, Lali. Pensou a pessoa tá indo dar banho num cadáver e sai um pedaço. Então, Nossa. eu só espero que as pessoas deem banho pra poder, tipo, arrumar pra poder fazer o velório, né? No máximo, né? Credo. Bom, tá vendo? O diabo é nojento, gente. A gente tem que Aí enfrentar tá ele tolerável, mesmo. mas tipo, os caras ficam cultivando os cadáveres, a família cuida dos cadáveres como se estivesse vivo. Imagina o cheiro, que bom, né? Que já é carne podre, né? Ah, meu Deus do céu. Já basta da espinha do Felipe que ele falou aí pra estragar o almoço. Agora mais essa aí é pra vocês. Vou Não. tomar água. Cheirinho Eu vou de só. cadáver, que Pioraram, hein? delícia. Pioraram. A espinha tava leve. Agora vem esses papos aí, tá doido? Não, meu almoço hoje vai ser só água, velho. No máximo água. Não vou comer Eu ia nada. fazer um churrasco, agora cancelei. A espinha tava Não, leve. cancela, só A vou espinha tomar tava água, nível só água. tiozão. Só água benta. Pra poder evitar demônio entrando na gente. Valeu, moçadinha. Tamo junto, hein? Valeu, povo. Até mais. Tchau, Boa